Oi, meu nome é Maís e no vídeo de hoje vamos de tag para avaliar as leituras no primeiro trimestre. Antes de mais nada, se é a primeira vez por aqui, se você gosta de livros, de literatura de modo geral, tags literárias, considere se inscrever nesse canal, te peço a gentileza para curtir, para compartilhar e para me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Scoob e no Twitter. Bom, eu vi essa tag lá no canal Me Acabei de Ler, do Shanahan Bolcão. Ele fez a tradução da tag que se chama Crise do Primeiro Trimestre. São 9 perguntas, bem rapidinho de responder, e a gente tem uma ideia geral de como foram as primeiras leituras do ano. Então, bora falar de livros. A primeira pergunta é: quantos livros você já leu até agora? Até esse momento fiz a leitura de 42 livros, me surpreenderam bastante, alguns livros muito bons, outros nem tanto, mas de um modo geral foi um número bem positivo. A segunda pergunta é: você já leu algum livro que talvez seja o favorito de 2022? Para isso, resolvi trazer a pilha de livros que eu favoritei nesse primeiro trimestre. O primeiro deles, inclusive, deu uma roubadinha, porque foi uma leitura que eu terminei na primeira semana de abril. É o Império de Ouro, da S.A. Chakraborty, publicado pela Amor Branco. É o terceiro livro de uma trilogia que começou com A Cidade de Bronze. Aqui a gente tem uma fantasia, uma alta fantasia, muito complexa, no sentido de uma mitologia muito diferente, porque ela é baseada em algumas coisas ali da região do Cairo, por exemplo. Ela se passa nas redondezas do Cairo. E é uma mitologia que a gente lê pouco aqui. Talvez a gente conheça mais os djinns, que são os gênios, mas ela vai utilizar de outros elementos dessa mitologia. E ela faz uma construção tão bonita e tão intrincada, e ela consegue resolver todos os problemas que ela apresenta ao longo dos 3 livros, que eu achei assim fenomenal. Com certeza esse daqui é um dos favoritados do ano. Como eu disse, trouxe outros livros, então, como se fôssemos vilões, da M.L. Rio, publicado pela editora Nasce. Aqui é uma história de suspense e mistério. A gente tem um crime que foi cometido, o Oliver ele está preso há 10 anos, ele sai em liberdade condicional, e o detetive que foi responsável por sua prisão vai atrás dele porque ele precisa saber a verdade. Ele desconfia que talvez o Oliver não tenha cometido esse crime. E aí o Oliver, ele concorda em contar o que aconteceu, desde que isso não tenha nenhuma implicação jurídica, né? Então é só para deixar mesmo esse detetive dormir em paz. Mas para isso ele vai contar a história desde o começo. Então a gente vai encontrar 7 alunos de uma escola de teatro que é voltada para as obras de Shakespeare, e são 7 alunos que estão no último ano dessa escola, e é em volta deles que a gente tem todo o desenrolar da trama. Eu favoritei esse livro porque a autora ela faz uma sobreposição das peças do Shakespeare que são encenadas por esses alunos com o que está acontecendo com eles. Eu sei que muita gente achou que ele é lento, porque a gente vai lá para o passado, né, do início do semestre letivo deles, até entender qual crime que foi cometido de fato. Inclusive é uma cena bem chocante, eu fiquei assim bem impressionada como a autora descreveu, mas faz muito sentido. E um final que deixa a gente aí com algumas perguntas no ar, mas não porque ela não tenha respondido, é que foi intencional de deixar uma porta aberta, talvez, mesmo que ela tenha dito que essa porta não seria aberta. Também favoritei Adeus Aurora, da Amy Kaufman e do Jay Kristoff, publicado pela Rocco. Eu recebi esse livro lá do blog Coisas de Mineira, então a resenha sai em breve. Adorei. Terceiro livro da trilogia Ciclo Aurora. A gente tem uma ficção científica jovem, mas esses personagens são assim fantásticos. São alunos de uma escola que acabam de se formar e que vão se meter numa confusão, numa guerra que já se estende há alguns milhares de anos, e eles vão ter de salvar todo o mundo conhecido. São personagens extremamente simpáticos, carismáticos. A gente tem muito da ironia e do sarcasmo que permeia as histórias do Jay Kristoff, mas tem a pegada da Amy Kaufman também. Outro livro que eu recebi do blog também foi Ariadne, da Jennifer Sant, publicado pela Planeta Minotauro. Aqui a gente tem um reconto da história de Ariadne, que foi quem ajudou o Teseu a acabar com o Minotauro. Aqui nós temos o ponto de vista da personagem, então da Ariadne, da irmã dela, da mãe. A gente vai ver um pouco do que acontece com essas mulheres que são sempre vilanizadas ou esquecidas. Então eu gostei muito porque ela dá um viés, de certa forma, empoderador para mulheres que foram esquecidas nas mitologias
E eu achei isso feito de uma forma tão bonita que eu acabei favoritando. Mesmo que ele seja lento em alguns momentos, mas a ideia do livro foi fenomenal e ela traz um retrato que é de certa forma fiel, mas que traz um outro lado, uma outra forma de ver essa história. Então recomendo fortíssimo. A resenha já tá lá no blog, vou deixar todos esses endereços aqui na caixa de descrição. Um livro que eu recebi no início do ano, quando eu ainda era parceira da editora Companhia das Letras, foi Porém Bruxa, da Carol Kiovato, publicado pelo selo Suma. Eu tinha esse e-book já há bastante tempo, mas eu acabei enrolando, eu tenho dado preferência para as edições físicas e acabei recebendo o livro, me encantei. É uma história que é antiga, ela foi republicada agora pela Suma. A Suma primeiro trouxe Árvore Inexplicável no ano passado e agora veio com Porém Bruxa. Adorei a escrita da autora, ela traz aqui uma São Paulo fervilhante, né, com todos os seus problemas, mas todas as suas possibilidades. E a gente tem um mundo sobrenatural aí se sobrepondo às pessoas normais. Então nós temos bruxas, nós temos outros seres ali. Ela traz uma visão não só pelo sobrenatural, mas também pelas minorias que fazem parte de todas as grandes cidades. Então adorei. E fiquei tão encantada que eu fui procurar a Carol lá na DM no Instagram. Ela falou que tem novidade vindo por aí. Espero, porque a personagem, ela é uma delícia, uma personagem assim, encantadora, que tá só mostrando o início dos seus poderes. A gente só tem um vislumbre dos poderes dela, então tem muito mais pra Carol escrever, com certeza. Agora uma fantasia jovem, O Herdeiro Roubado, da Holly Black, publicado pela Galera Record. É o primeiro livro de uma ludologia que se passa após os acontecimentos lá da trilogia do Povo do Ar. Eu adoro a escrita da Holly Black, eu gosto muito dos personagens, dos feéricos que ela cria, porque eles são tão cinzentos e é gostoso torcer por eles, porque eles podem ir para qualquer lugar, justamente por conta dessa falta de divisão entre bem e mal. É tudo misturado. Isso vai depender muito do que eles pretendem, das suas intenções. Esse livro é do ponto de vista da Suren, que a gente conheceu lá na trilogia do Povo do Ar, mas ela vai envolver também o Oak, que é o irmão da Judy. 5 anos se passaram desde os acontecimentos de A Rainha do Nada, eles então já são adolescentes, e o Oak vem procurando a Suren porque ele tem uma proposta para fazer para ela. Eu acho que algumas pessoas não curtiram porque a gente tem um ponto de vista da Suren, que não entende bem as reais intenções do Oak. Parece que o segundo livro, que ainda não foi publicado, vem sob o ponto de vista dele. E aí eu imagino que as coisas aconteçam com mais fluidez. Mas isso não é ruim, é simplesmente quando a gente tem uma apresentação de uma nova história, mesmo que a gente já conheça o mundo, a gente vai ser introduzido ali aos poucos e vai entendendo um pouco do amadurecimento dessa personagem, que foi tão... Nossa, ela tem uma história tão triste e a gente torce por ela, lógico, mas ela tem um final bem surpreendente. Eu coloquei na minha resenha que muita gente foi ler O Herdeiro Roubado esperando ver um retrato tanto da Judy quanto do Cardan, mas a Rain, a Suren, ela é uma personagem mais passiva de certa maneira, porque ela cresceu com tantos problemas que ela optou por tentar se invisibilizar, e aí então ela fica bem passiva grande parte da história. E isso incomoda quem estava esperando uma outra personagem forte, que, né, com sangue nos olhos. Isso não acontece com a Suren. Mas ela tem esse calor dentro dela, esse fogo dentro dela, que em algum momento imagino que vai explodir aí. E tô apostando nela e apostando pelo outro. Mas eu adorei esse livro, tô empolgadíssima, espero que a Holly Black escreva logo o segundo livro e que ele venha logo pro Brasil. A galera tem conseguido fazer a publicação simultânea, então agora resta esperar. E o último livro que eu favoritei no primeiro trimestre foi O Priorado da Laranjeira, da Samantha Shannon, publicado pela Plataforma 21. É o segundo livro do que aqui no Brasil foi dividido em 2. Então, é engraçado que eu não favoritei o primeiro, mas o segundo foi, assim, simplesmente perfeito. Talvez porque o primeiro livro tenha sido muito mais introdutório, são muitos personagens, muitos pontos de vista, muitos lugares a serem visitados. E no segundo a gente tem ação atrás de ação. Uma fantasia épica, a gente tem então dragões que são cuspidores de fogo, dragões que são lacustres, uma guerra também centenária que vai atingir o ápice então no segundo livro. Achei que o embate final tenha sido um pouco rápido, mas ele foi muito gráfico.
deu para entender todos os caminhos, né, tudo que estava acontecendo ali. E acho que algumas pontas ficaram soltas. Então imagino que a autora tenha a possibilidade de trazer mais histórias desse mundo. Acabou de ser lançado um livro que se passa centenas de anos antes dos acontecimentos desses dois livros, mas ela tem possibilidade aí de trazer livros que se passem após esses acontecimentos. Eu vou ficar guardando porque eu gostei muito da escrita da autora e gostei muito desse mundo criado por ela. Terceira pergunta, algum livro uma estrela ou pior do trimestre? Felizmente nenhum, uma ou duas estrelas, mas teve um 3, que é Adoráveis Pavorosos, da Meg Shepherd, publicado pela Plataforma 21. É o primeiro livro de uma duologia, o segundo livro não foi publicado aqui no Brasil. É uma fantasia jovem, bem promissora, porque ela apresentava um mundo com bruxas, com goblins, com seres que são esses que são os protagonistas. Eles são humanos que foram transformados a partir de animais, uma realeza ali das bruxas, tentando controlar o que as bruxas estão fazendo, e um crime é cometido, esses protagonistas são acusados e eles têm que sair em busca aí de resolver esses problemas. Então era promissor, mas a condução não foi das melhores. Eu fui atrás das resenhas do segundo livro e parece que ele tem avaliações piores ainda do que o primeiro. Então ficou com 3 estrelas. Se vier um segundo livro eu não pretendo ler. Inclusive já pretendo tirar esse livro da estante porque, apesar da capa belíssima, ele não foi um livro que me empolgou de forma nenhuma. Quarto item, qual gênero você mais leu até agora? Então eu fiz essa avaliação e em terceiro lugar, o gênero que eu mais li foi ficção científica. Li 5 livros de ficção científica, li 7 livros de suspense e mistério e, para surpresa de ninguém, li 20 livros de fantasia. Então foi o gênero que eu mais li nesse primeiro trimestre. Quinta pergunta, um gênero que me surpreendeu. Não li nenhum gênero novo dentre os gêneros que eu estou acostumada a ler, mas eu trouxe um livro que me surpreendeu bastante, que é um livro de suspense e mistério. As Garotas que Eu Fui, da Tess Sharp, publicado pela editora Rocco. Tem resenha dele lá no blog Coisas de Mineira. Aqui a gente tem um suspense e mistério jovem, mas com muitos gatilhos. Parecia uma coisa simples. 3 amigos vão fazer um depósito num banco e esse banco é assaltado, eles são feitos de reféns. Acontece que um desses amigos é a Nora. Ela é uma menina de 17 anos que tem um passado, assim, simplesmente assustador e que vai sendo revelado pra gente aos poucos. E é um passado tão interessante e que foi tão responsável por moldar essa menina que a gente não consegue largar o livro. Então é interessante acompanhar o desenvolvimento da Nora e de ver ali quais as ferramentas que ela acabou conseguindo criar ao longo dessa vida dela que vão permitir que ela tente aí resolver todo esse imbróglio desse assalto ao banco. Sexta pergunta, um livro lançado nesse ano que eu ainda não li, mas quero muito. Trouxe 3, tem vários outros que eu quero ler, alguns que já foram lançados, outros que estão aí como promessas. O primeiro deles é A República do Dragão, a continuação da Guerra da Papoula, da R.F. Kuang, publicado pela Intrínseca. Foi um livro que eu li no ano passado, favoritei. Esse aqui ele já entra como 5 estrelas favoritado. Acredito que menos que isso vai ser impossível, porque já vi muita gente dizendo que ele ainda é melhor que o primeiro. Mas ela tem muitos gatilhos, muitos mesmo, porque ela vai se sobrepor. É uma história que tem como referência a história militar da China, com a sua guerra, com a guerra em função do ópio. Então nós temos muitos gatilhos em função disso. Mas é uma construção magistral. E eu quero muito fazer a leitura do segundo. A Intrínseca já anunciou que o terceiro vem ainda esse ano. Também quero ler Apenas um Monstro, uma fantasia jovem da Alta Novel. Aqui nós temos um plot que seria de inimigos para amantes, talvez, porque nós temos uma protagonista que ela é de uma família de monstros e nós temos um caçador de monstros. Claro que a gente imagina que esses dois vão se encontrar, mas o que pode acontecer a partir disso, não sei. Acabou de sair o lançamento dele, tô bem curiosa. E o último é Belladonna, da Plataforma 21. Se não me engano, é uma fantasia em volume único. Nós temos uma protagonista que vai se envolver com a morte. Também uma premissa que me deixou bastante curiosa. Ainda não tenho nenhum dos 3 livros, mas estou com muita vontade de ler. Sétima pergunta, um objetivo literário que eu já alcancei nesse primeiro trimestre. Eu e um grupo de amigas criamos um perfil que é Deu a Louca nos Encalhados.
A ideia é justamente ler esses livros que a gente acaba esquecendo por conta de tantos lançamentos. Estamos no 4º ano do projeto e para esse ano a gente acabou dividindo os desafios. Então, no primeiro trimestre, nós tínhamos 10 desafios, mais 4 itens extra, e eu consegui alcançar todo o objetivo do primeiro trimestre. Se você tiver curiosidade, agora em abril e maio a gente vai fazer algumas leituras coletivas, depois a gente volta com novos desafios para junho, julho e agosto, e depois a gente tem uma maratona aí prevista para o final do ano. E a ideia é essa, é desencalhar livros, é pegar aquele livro que a gente estava empolgadíssimo para ler e acabou ficando no final da fila. Então, 8ª pergunta, um objetivo que eu preciso focar mais é no meu projeto 50 antes dos 50. Então eu tenho aí cerca de 20 livros ainda para ler, eu tenho até o mês de novembro. Então tô com um calendário, um cronograma bem apertado para fazer essas leituras, mas já tá tudo previsto, acho que eu não vou ter grandes problemas. De qualquer maneira, eu preciso focar nesses livros para finalizar um projeto esse ano também. E o último item é um booktuber ou alguém da comunidade literária em qualquer outra mídia social que eu conheci recentemente e recomenda. Eu vou fazer uma indicação aqui do YouTube mesmo, que é a Ana Luísa Temponi, do Barda de Potideia. Eu conheci a Ana Luísa porque eu estava procurando algumas resenhas de Gideon, a Nona. E ela acabou aparecendo para mim porque, se não me engano, ela já leu o 2º e o 3º livro. Gideon é uma ficção científica, a Alta Novel lançou o primeiro livro aqui, tem mais 3 para serem publicados aqui no Brasil. O 4º livro ainda não foi publicado lá fora. Se não me engano, a Ana ela já fez a leitura do 2º e do 3º em inglês. E por conta, então, desse livro, eu acabei conhecendo o canal dela. Ela é uma pessoa interessantíssima, ela tem uma forma muito peculiar de falar de livros, acima de tudo de livros de fantasia. Se não me engano, ela é autora também, ainda não conheço os livros dela, mas conheci recentemente. Ela também tem um canal que está em crescimento, então se você ainda não conhece, vai lá dar uma força, porque ela vai falar de livros de fantasia, acima de tudo, que é um gênero que eu gosto bastante. E então essa fica como minha indicação. Vou deixar o link do canal dela aqui na caixa de descrição. Bom, então foi isso, espero que vocês tenham gostado, uma tag, uma brincadeira pra gente fazer essa avaliação das leituras do primeiro trimestre. E me diz, você já favoritou algum livro? Quais foram os livros favoritados por você nesse primeiro trimestre? Deixa aí porque são dicas preciosas para as próximas leituras. Vou deixar o link de compras na Amazon para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Se você tiver interesse em comprar qualquer um deles ou qualquer outra coisa e puder utilizar o meu link, eu te agradeço bastante, isso me ajuda muito. Te agradeço se assistiu até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!